Glória a Deus. Pai, obrigado por essa tarde. Reunidos aqui para aprender um pouquinho mais da tua palavra, falar um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmã que aqui está. Obrigado por esse grupo. Obrigado pela disposição no coração de cada um. Eu te peço que o Senhor revele o que o Senhor tem falado conosco, Pai, esses últimos dias. Que não seja apenas as nossas palavras, Pai. Que as nossas palavras apenas geram informação. Eu te peço, Pai, que haja revelação em cada palavra que for dita hoje aqui, Pai, ao coração de cada um. Porque a tua revelação é que traz a transformação, é que traz a ação nas nossas vidas. Então eu te peço, Pai, que o nosso coração esteja preparado para ouvir a tua revelação, para receber a tua revelação, a tua correção, aquilo que o Senhor tem para o coração de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Guarda nossos equipamentos, a nossa casa, a casa de cada um que aqui está ouvindo, cada um da tua serva, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém. Amém, queridas e queridos. Hoje é um dia especial, um dia que nós trazemos a nossa lembrança, algo que o Senhor conquistou para nós. Nós trazemos hoje um memorial da ceia. E por que a gente tem que fazer isso? Para nós nos lembrarmos de tudo que foi feito, de tudo que foi consumado, daquilo que Cristo veio fazer. Amém? O Senhor, Ele faz infinitamente mais, e esse versículo saiu hoje para Josi, Ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos, mas a gente tem que ter muito certo no nosso coração que isso não tem a ver necessariamente com coisas que nos beneficiam. Porque o Senhor, Ele está atento à sua noiva. E Ele fala sobre a noiva. Então, Ele está atento ao bom para a noiva. Amém? Às vezes, nós até geramos expectativas muito excedentes àquilo que o Senhor, aquilo que a gente espera do Senhor. Mas eu gostaria de pedir para vocês todos hoje, a limparem seus corações das expectativas. Não tenham expectativas. Shalom, Angélica. Não tenham expectativas nem no Senhor. Apenas amem o Senhor. Amém? Amem o Senhor. Nós estamos aqui para entender o que Ele fez por nós, porque o que Ele fez por nós já é mais do que o suficiente. Amém? Nós fomos livrados da segunda morte, da separação total do Senhor. Vocês conseguem imaginar isso? Jesus, quando ele estava na cruz, ele perguntou: Pai, por que me abandonaste? Não porque ele não amava Cristo, não era isso. É porque estava sobre ele o pecado. E o Senhor, ele não podia estar junto com ele naquele momento, então houve uma separação. E aquilo ali foi terrível para Jesus. Foi a única vez que ele estava longe de Jesus, do seu Pai. Vocês conseguem imaginar isso? Passar uma eternidade sem o Senhor, sem Deus? Esse é o maior presente que nós poderíamos receber. E isso, por isso nós somos benditos. Por isso nós somos benditos. Hoje nós trazemos isso à memória, uma aliança, e essa aliança é eterna, e essa aliança eterna é inquebrável. Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós automaticamente saímos de propriedade do inimigo e passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor. Não importa o que nós venhamos a fazer depois dessa confissão, nós seremos propriedade exclusiva do Senhor para todo sempre. Todo o sempre.
Ele não é homem para que se arrependa, para que minta. Não é. Ele deu a sua palavra, ele fez um voto e ele cumpriu com isso. Aí nós começamos a entender a importância da palavra que nós damos. Nós não podemos fazer voto de tolo. Nós não podemos, nem com o Senhor e nem com os nossos irmãos. Quando nós firmamos a nossa palavra, ela é como uma flecha. Ela não tem como voltar atrás. E isso é sermos semelhante ao Senhor. Então, meus irmãos, eu peço que vocês agora avaliem rapidamente se vocês têm feito voto de tolo. E se arrependam. Se arrependam. Agora é um momento de arrependimento. Se arrependam disso. Porque efetivamente isso não agrada o nosso Pai. Amém? Papai, eu, tua filha, junto com os meus filhos aqui, com os teus filhos aqui, nós nos arrependemos de todo voto de tolo que a gente ofereceu para ti e para os nossos irmãos. Toda palavra que nós lançamos e não cumprimos. Porque entrou alguma coisa que é mais importante, não importa, Pai. Nós nos arrependemos disso e pedimos o teu perdão, Pai. Nós estamos aqui firmando um compromisso de que tudo aquilo que sair da nossa boca vai ser cumprido, Senhor. Porque nós somos o teu povo, o povo escolhido, o povo separado. E nós temos que entender que a palavra dada é como uma flecha, Senhor. Eu peço, papai, nos ajude. Nos ajude a caminhar, a trilhar isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Abram comigo, minhas irmãs, em João, capítulo 6. Agora. Versículo 53. João, capítulo 6, versículo 53. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Porque ele falava do que ele era próprio, a verdade. Jesus é a verdade. Eu quero falar alguma coisa também que o Espírito Santo tem dito ao meu coração. Existe apenas uma verdade. Uma única verdade. A verdade é uma pessoa, a verdade é Cristo. Vamos guardar isso nos nossos corações. A verdade é uma só. Uma só. Dentro de Cristo, nós encontramos tudo a nosso respeito, a respeito das nossas famílias, nossas casas, nossos filhos e tudo que nos envolve. Amém? Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Hoje nós vamos comer fisicamente de um pedaço de pão que aponta para a carne de Cristo. Mas ele está falando comer dele, para nós comermos dele, para termos parte com ele. Comer de Cristo, daquilo que Cristo quer que venhamos a comer. Não é abrir a geladeira e pegar qualquer coisa. É aquilo que ele quer que a gente coma. Isso é muito sério, meus irmãos. É muito sério. Nós estamos vivendo uma estação onde existem muitas vozes, muitas pessoas falando, que têm um bom discurso, que falam bonito, falam em nome de Jesus, mas não necessariamente é a vontade de Jesus. Não necessariamente ele quer que a gente coma daquilo. Então, eu chamo a atenção de todas vocês, para que perguntem para Cristo o que ele quer que a gente venha comer. Amém? Continuando. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma,
como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Cristo é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Hoje a atenção que o Senhor tem dado ao meu espírito e eu passo para vocês é: comam aquilo que o Senhor quer que vocês comam. Bebam aquilo que o Senhor está enviando para vocês beberem. Nós estamos chegando ao fim. Nós estamos chegando aos fins de tudo que a gente conhece. Nós estamos mais próximos do que a gente pensa. E neste tempo, nós precisamos ser completamente dependentes do Espírito Santo de Deus para comer e beber daquilo que Ele quer que a gente faça, para que a gente permaneça nele. Amém? Então, minhas queridas, vamos pegar o nosso pãozinho querido, lindo, formoso, que simboliza a carne do nosso querido amado. Nós vamos orar. Ô Pai, Pai querido, o Senhor é o Pai dos pais, o Senhor é o Pai da eternidade, o Senhor é incrível, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Pai de amor e Pai de poder e Pai de aliança. O Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor disse, o Senhor cumpre. Nos ensina a cumprir com as palavras que o Senhor tem colocado na nossa boca. Nos ensina a não fazer, Pai, votos de tolo. Eu te louvo, Senhor, por esta sala. Nós consagramos esse pão, que seja para nós um alimento perfeito, que venha nos nutrir de tudo que precisamos. Que nós venhamos a crescer, nos tornar maduros em Cristo. Aleluia. Obrigada, papai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos comer dele todos. Vamos pegar o nosso suco. Shalom, mãe. Shalom, Daisy. E o suco representando o sangue de Cristo. É o que flui no corpo, é o que flui na noiva. Flui, não pode ter obstrução nenhuma. É o que sacia a nossa sede, é o que nos sacia. Amém? Que mata as nossas impurezas, mata as enfermidades, nos deixa saudáveis. Um sangue saudável deixa o corpo todo saudável, oxigena todas as partes desse corpo. Então, hoje nós estamos trazendo isso à lembrança de que nós somos um corpo sadio, um corpo que, ainda que a cabeça tenha uma função, os olhos têm a outra, as mãos têm a outra função, os pés têm outra, mas tudo funciona perfeitamente bem, em harmonia, completamente orgânico. Amém? Pai, nós consagramos esse suco, Pai, esse suco da videira, representando o sangue do nosso amado Salvador. Que ele nos traga vida, nos traga saúde, nos traga entendimento, que nos traga a revelação correta e precisa para este tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos beber todos. Shalom.
Shalom. A Ana não está ouvindo ainda. Então, minhas queridas e meus queridos, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração enquanto estava em Joinville, uma palavra, para mim, foi muito forte mesmo. E eu oro para que faça vida, não apenas em mim, mas faça vida em cada uma de vocês. Shalom, Ana. Tudo bem, querida? Amém. Amém, Miriam. Então, eu gostaria de convidar vocês a abrir em Lucas, capítulo 1, o versículo é o 28. Lucas, capítulo 1, versículo 28. Amém? Eu vou ler aqui. Alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Alegre-se, Sara, Susana, Grazi, Sheila, Elô, Andressa, Josi, Adri, Cris, Moa, Fátima, Dona Fátima, Deise, Angélica. Alegrem-se, vocês são favorecidas. Daia também. Não vou lembrar todos os nomes que aqui estão, mas todas estão aqui, tá bom? Vejam, queridos, o anjo Gabriel foi entregar a notícia mais aguardada desde Isaías a uma jovem de nome Maria, prometida em casamento para José. Ela era uma menina, viu? Ela era uma menina. No entanto, essa notícia faria com que a vida de Maria sofresse uma grande reviravolta. A notícia era o quê? Que o Messias, o Salvador, o prometido, viria ao mundo. E ele iria nascer de uma mulher. Todos aqueles que nele crescem seriam salvos. Seriam retirados da sentença de passar a eternidade sem Deus. Quem aqui recebeu uma notícia de que iria gerar algo para o Senhor? Todas aqui que geraram receberam essa notícia. Pelo exame, não foi? De gestação. Olha a importância aí, gente. E essa notícia tinha sido anunciada pelo profeta Isaías 700 anos antes do nascimento de Jesus. O propósito eterno de Deus foi descrito como um mistério até o momento em que ele se revelou plenamente. Isso está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e 27. Mas, na verdade, não era um ministério apontado por ser desconhecido de Deus. Ah, Deus não sabia disso. Não. Deus decidiu que o seu plano, seu projeto de redenção residisse dentro de Cristo. E essa decisão foi tomada antes da fundação do mundo. Assim como esta reunião também foi decidida antes da fundação do mundo. Assim como cada participante que aqui está também foi decidido antes da fundação do mundo. Nada escapa ao controle do Senhor. Aprove ao Criador que o Messias nascesse de uma mulher, que ele se esvaziasse de sua glória e tornasse a forma de homem. Nós sabemos disso, não é? E Deus escolheu uma jovem, uma menina, para ceder o seu ventre, o seu útero, para gerar o projeto de redenção. Uau! Vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem visualizar isso? E essa menina disse o quê? Eu sou tua serva, eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. Uau! E eu profetizo nessa sala, nesse dia, que vai acontecer tudo com cada uma de nós, cada um de nós, que foi dito pelo Senhor a nosso respeito. Eu profetizo isso, para a glória do Senhor. E quão prazeroso é carregar o Messias no ventre. Maria o fez. Quão prazeroso é carregar o filho que vocês tiveram no ventre de vocês. Eu carregar os meus filhos que Deus
me conferiu no meu ventre, isso não é poderoso, não é prazeroso? É vida. E Maria carregou nela a vontade de Deus, ainda que a sua vida tivesse saído completamente do seu controle. Maria não decidia onde iria repousar, não decidia quando iria repousar, ela apenas obedecia. E assim como a mãe de Sansão teve uma dieta especial para que seu filho pudesse cumprir com o seu propósito, também Maria teve que cumprir com o estabelecido por Deus para que Jesus cumprisse com seu propósito. Ana também aplicou na sua maternidade o que foi absolutamente necessário para que Samuel pudesse realizar o que estava escrito sobre ele. Isabel desempenhou uma maternidade segundo o caráter do filho que gerou, João, o Batista. Sara teve uma maternidade zelosa, a fim de gerar e educar o filho da promessa, tendo um filho apaixonado por sua esposa, não maculando seu leito, apontando para um amor apaixonado de Cristo por sua noiva. Uau! Ah, agraciada! Ah, favorecida! Maria simples, humilde e mansa, precisou se submeter até as últimas consequências para que pudesse ensinar Jesus aquilo que ele deveria priorizar na sua vida. Jesus simples, manso e humilde. Foi educado pela mãe que Deus escolheu para gerá-lo, a fim de que nada se perdesse. Absolutamente nada se perdesse. Maria cumpriu integralmente o seu papel. A mãe de Sansão foi privada de bebida forte para ensinar sobre sobriedade, para que Sansão, juiz de Israel, conduzisse o seu povo para a libertação. O anjo foi categórico, ele disse, você não pode beber isso, não pode comer uva, não pode nada, faça isso. E o seu filho também não poderá fazê-lo. No entanto, esta mãe não deu atenção no ensino que deveria transferir para seu filho. Permitiu que ele fizesse as suas escolhas, decidisse sobre aquilo que ele bem quisesse. Ele não foi disciplinado. Foi muito mimado. E com isso, o quê? Trouxe uma cegueira espiritual para Sansão. Ela não cumpriu com o que deveria cumprir. Ana entregou totalmente a educação de seu filho para Deus. Ela não pensou na saudade que teria, no seu querer. E Samuel dedicou a sua vida como sacerdote, como juiz e como profeta. Samuel, ele ungiu 2 reis. Ele foi obediente. Ele não pecou contra Deus, deixando de orar por um povo que cometeu a atrocidade de escolher um rei humano, se voltando contra o rei dos reis. Isabel, ela ficou escondida a maior parte da gestação que teve. Lembram das escrituras? Porque ela ficou envergonhada, que era velha já, né? Mas tudo tem um propósito. E o que era? Era um mistério a fim de transferir isso a seu filho. Ela transferiu isso a seu filho. Aquele que clamaria do deserto. Ele ficou escondido por um período, não ficou? Para depois o quê? Endireitar as veredas para a chegada do Messias. Sara, ela amou apaixonadamente o seu filho, muito. Uma mulher que gerou aos 90 anos. Imagina o quanto ela mimou esse menino, o quanto ela amou esse menino. Mas ela disciplinou o seu filho. E o que ela fez? Ela transferiu a ele o amor zeloso e apaixonado para que pudéssemos entender o amor de Jesus por sua noiva, a igreja. Gênesis, capítulo 24, eu amo este capítulo. Eu sugiro que vocês leiam esse capítulo e se apaixonem perdidamente por esta história de amor, que é uma história nossa, é uma história minha, de cada um de vocês aqui.
E versículo 67, a primeira parte. Isaac levou Rebeca para a tenda que era de sua mãe e fez dela sua esposa, e ele a amou. Você não vai ver em versículo nenhum na Bíblia dizendo que um esposo amou, como está escrito por Isaac em relação à sua esposa. Nunca houve maior amor, exceto de Cristo por nós. Porque teve uma mãe que cumpriu com aquilo que deveria fazer, ou seja, a característica dela foi transferida para o seu filho. Aleluia! Louvado seja o teu nome, eterno. Capítulo 24 de Gênesis, eu vou abrir um parênteses aqui. Ele é tão poderoso, mas tão poderoso. Um homem foi buscar uma esposa que não tinha como comprovar as informações que ele estava dizendo, porque não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha fotos, não tinha nada. Ele só disse uma palavra. E é exatamente assim que o Senhor quer que nós sejamos com Ele. Ele não precisa provar nada. Ele é. E este capítulo fala exatamente como um filho de Deus tem que agir com Ele. Tem que segui-lo sem saber o que vai acontecer. Sem saber os próximos passos. Amém? Eu recomendo vocês lerem este capítulo. Ó bem-aventurada, o Senhor escolhe a mãe para gerar a sua herança. Escolhe o pai também, porque meu marido está aqui, né? Mas hoje o dia é sobre mãe. Assim como o Senhor escolheu a Lina para ser mãe do meu marido. Assim como o Senhor escolheu a Fátima para ser minha mãe. O Senhor escolheu vocês para gerarem a herança dele, para disciplinar a herança dele, discipular a herança dele, transferir aquilo que vocês têm para o filho de vocês, porque é exatamente disso que o filho de vocês precisa. Amém? Para receber a educação que levará o filho a cumprir com aquilo que ele nasceu para fazer, o seu propósito. A mãe que ouve a voz do Senhor, ela realiza conforme deve fazer para com o seu filho. Segundo o seu temperamento, que também foi dado por Deus. Amém? Ele é uma flecha nas mãos de Deus. E leva o filho diretamente ao cumprimento do seu propósito. Não se sinta mal se você é uma mãe brava. Não se sinta mal se você é uma mãe que deixou tudo para lá para ficar com seu filho em casa. Não se sinta mal se você é uma mãe que Deus chamou para estar em outra atividade. Não se sinta mal. O Senhor, ele jamais perde o controle das coisas. Jamais. O nosso Pai sabia exatamente como éramos, como seríamos, como reagiríamos. Ele só quer que nós tenhamos o caráter de Cristo, mas com o temperamento que ele nos deu. Todas as escolhas, decisões e renúncias de uma mãe segundo o coração de Deus, completamente consciente do seu papel, fará com que o seu filho glorifique ao Senhor. Alegrará o Senhor exatamente o quê? Impulsionando o filho, através do que aprendeu de sua mãe. Silvio Santos disse que aprendeu de sua mãe a ser generoso. Ele não falou que aprendeu do seu pai. Ele menciona a sua mãe. Mães, se arrependam por não estarem olhando para a obra já concluída. Eu já fiz isso. No dia que o Senhor falou comigo, porque meus filhos não estão comigo. E por muito tempo eu permiti que o diabo me culpasse sobre isso. Mas o Senhor trouxe essa palavra para consolo também para mim. Existe uma obra já concluída, já consumada. E a gente vai ter que se arrepender por não estar olhando para isso.
de não estar trilhando conforme a gente deve trilhar, querer mudar aquilo que o Senhor fez conosco. Ensinem, disciplinem, discipulem seus filhos. Vocês ainda que, a gente já está encerrando, ainda que não geraram naturais, filhos naturais, não fique olhando para isso, não. Porque Deus, com certeza, deu filhos espirituais para vocês discipularem. Amém? Alegrem-se, mulheres do tropa de elite de Jesus, porque vocês foram favorecidas. Deus está com vocês. Sejam como Maria, como Ana, como Isabel, como Sara. Discipulem seus filhos naturais e espirituais, para que tomem as decisões certas e façam aquilo que nasceram para fazer. O temperamento de uma mãe que ama o Senhor é o correto para fazer o seu filho fluir naquilo que nasceu para fazer. Amém? Deus abençoe todos. E é essa palavra que o Espírito Santo direcionou para falar nesta reunião.